Declara Excelência, doutora juíza de direito, doutor promotor de justiça, doutor, pronunciei errado o vosso sobrenome, perdoe-me. Cumprimento a minha colega, advogada, doutora Liamara Arruda, a nossa assessora que muito bem conduz a audiência, fazendo com que o entra, do sai, enfim, nos auxiliando aqui. Cumprimento especialmente até o momento do seu julgamento. Excelência, o processo foi iniciado com uma denúncia do Ministério Público para apurar inicialmente três fatos: uma possível lesão corporal, injúria e ameaça. Com relação à injúria, houve a decadência, e com relação à ameaça, houve a decadência, restando para apuração apenas a lesão corporal. O processo foi iniciado, foi apresentada a resposta à acusação, arguindo preliminares, nulidades, que foram rechaçadas pelo juízo, e o processo tramitou normalmente com a inquirição das testemunhas, que apenas houve duas testemunhas arroladas pela defesa e nenhuma testemunha arrolada pelo Ministério Público, pela acusação, havendo apenas a inquirição da vítima, e o réu foi interrogado mostrando a sua versão. Excelência, o caso, após a marcha processual, reclama absolvição e adianta os fundamentos. Primeiro, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, do indúbio pro réu, e principalmente porque aqui temos uma dúvida invencível sobre como os fatos realmente ocorreram naquele fatídico dia. E nós temos alguns apontamentos a serem feitos. Inicialmente, o Ministério Público utiliza como prova da materialidade o exame mais ou menos indireto realizado pela senhora num ortopedista. Entretanto, Excelência, o documento que foi apresentado, está anexo ao laudo da vítima, ele é absolutamente ilegível. Não há como saber, no documento de folhas 33 do PDF, o que é que está escrito aqui. Não é só por conta da letra do médico ser já característica, mas não é possível ler nem o que está escrito no computador. Não é possível saber o que está aqui. Por mais que os peritos, assim como bem disse o Ministério Público, tenham essa faculdade de analisar outros documentos, seria imprescindível que as partes também pudessem analisar esse documento de maneira legível, pois ele está absolutamente ilegível como se encontra no processo. E o que nós temos do laudo de ML realizado na vítima é o seguinte: primeiro, que ela foi realizar esse laudo 2 meses após os fatos. Não encontraria nenhuma lesão, evidentemente, e talvez por isso tenha levado esse exame ortopédico. Mas vamos ver o que realmente diz o laudo. Nas folhas 31 do PDF, no histórico, refere que foi agredida fisicamente pelo seu ex-marido, com um empurrão, o qual fez cair e lesionar o dedo do pé direito. O Ministério Público ainda diz que a lesão do réu, do ser no dedo, é irrelevante. Dedo por dedo, foi lesão no dedo de ambas as partes. O fato ocorreu no dia 12/3/2018 e, no momento, não apresenta vestígio de lesão. Porém, trouxe relatório do ortopedista que descreve a lesão e estabelece um nexo causal com o delito em apuração. Primeiro, que o ortopedista não estabelece nexo causal nenhum. Ele avalia a pessoa de maneira ortopédica, não é ele que estabelece o nexo causal. Segundo, e mais importante, quando a vítima foi ouvida ainda em sede de delegacia, as folhas 15 do PDF, marca aqui 07 a caneta, ela diz o seguinte, abro aspas para a vítima, no seu interrogatório, que foi atendida no Hospital Municipal Coração de Jesus, lembrando que se trata de uma vítima que é médica. Caso houvesse nesse atendimento já o registro dessas lesões que ela diz ter sofrido, bastava pegar o prontuário médico e juntar ao processo, o que não fez, indicando possivelmente que não havia lesão nenhuma. Diz que foi atendido no Hospital Municipal Coração de Jesus, não apresentou o prontuário que poderia provar a materialidade dessas lesões, na cidade de Campo Verde. Tomou o remédio, fez raio-x, mas não houve fratura ou luxação. Ora, ela foi avaliada por um ortopedista também, no Hospital Coração de Jesus, e ele não averiguou nenhuma lesão. Não dá para se usar como fundamento de um decreto condenatório um laudo feito mais de quase 2 meses depois, meio que indiretamente. Se no momento em que ela foi ouvida na delegacia, ela disse que fez um raio-x
que não apontou nenhum tipo de lesão, fratura ou luxação, isso é o que devemos ter em mente. E mais, está provado por meio de exame realizado por perito, que está as folhas 70 do PDF, e sim, não foi quem sofreu a lesão. Nós temos duas provas, uma que existe e a outra que não. A que existe é quem sofreu uma lesão. O laudo diz o seguinte, conclusão, diante dos achados do exame, concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. Essa é a prova pericial e material que nós temos no processo. Ela é mais fidedigna do que o laudo indireto realizado 2 meses depois. E que lesão é essa, pensando em termos de medicina legal e evolução cromática das lesões, que dura 60 dias e que é capaz de um ortopedista ainda verificar? Isso é juridicamente impossível. Talvez por isso não exista o laudo aqui neste processo. Então, de um lado, temos a prova de que foi sim agredido, e lembrando que a vítima não disse em momento nenhum, colocando em descrédito a argumentação ministerial, de que ela precisou agredir para fazer cessar a agressão. Ela não disse que precisou usar as unhas para agredi-lo e fazendo com que ele parasse. Ela não disse isso. Isso é mera presunção. Uma presunção que não serve ao processo penal e não deve ser utilizada como fundamento para uma eventual sentença condenatória. Analisando sob essa perspectiva, o que nós temos é, no mínimo, uma dúvida invencível sobre como isso aconteceu. E digo no mínimo, pois analisando não como advogado de defesa de mas como um cientista do processo penal que há mais de 10 anos se dedica a essas questões jurídicas, tanto direito penal, medicina legal e processo penal. O que nós temos aqui é prova de que foi agredido e não temos prova de que a vítima sofreu qualquer tipo de lesão. Nesse aspecto, a melhor solução, juridicamente pensando, é a absolvição de quer seja por ausência de materialidade, o que não deveria sequer o processo ter sido iniciado, mas foi, estamos aqui para encará-lo, quanto pelo princípio do indúbio pro réu. Porque havendo uma dúvida, pois a narrativa do Ministério Público é bem construída, havendo dúvidas sobre como é que as coisas aconteceram, nós devemos partir para a absolvição, que é a regra do processo penal. É bem verdade, a defesa não se ouvida de que a palavra da vítima tem crédito nesse tipo de procedimento. Porém, a própria jurisprudência, inclusive do STF, na própria DPF 1107 citada pelo juízo, é no sentido de que a credibilidade da vítima deve estar atrelada a outras provas produzidas. E não temos nenhuma outra prova que possa corroborar aquilo que foi dito pela vítima. Então, nesse cenário de ausência total de materialidade e de qualquer testemunha que possa dizer que aquilo pode ter acontecido, de outro lado, temos a prova inequívoca de que foi sim lesionado. E temos também as testemunhas que traçaram o perfil de como sendo uma pessoa ponderada. Não é uma pessoa agressiva. Inclusive, passou por essa humilhação no trabalho, quando sua ex-mulher foi até lá e acabou falando com essas pessoas, não fez nada com relação a isso. Engoliu o sapo e continuou sua vida sem ser agressivo, pois esse é o seu perfil. E analisar o perfil dos envolvidos no processo é importante, pois a partir dessa perspectiva é que conhecemos os personagens. Não podemos julgar o final de um livro sem primeiro conhecer o personagem, as personagens que estão na história. Então, analisando tudo isso que foi avaliado pelo juízo durante a instrução do processo, excelência, é que a defesa pede, roga, suplica, numa súplica de justiça, para que a ação penal seja julgada totalmente improcedente, culminando com a absolvição de quer seja por não haver prova da materialidade, diante das razões que foram expostas no tópico relativo à materialidade do delito, quer seja pelo princípio da presunção de inocência, enfim, sobre todos os aspectos jurídicos que analisemos estes autos e as provas produzidas e as que não foram produzidas, mesmo que pudessem, lembrando do laudo do prontuário do Hospital Coração de Jesus, que bastava a vítima ter inserido no processo e tem informação suficiente para isso, é uma pessoa muito bem instruída, é médica de formação e saberia que ela poderia retirar o prontuário e alimentar o processo para
provar aquilo que alega ter acontecido. E não fez. Não o fazendo, temos indicativo de que isso não aconteceu, e mesmo que tenha acontecido, não estando no processo, não pode servir como fundamento para uma eventual sentença. Então, Excelência, diante de todo esse cenário, é que a defesa, com a deferência que lhe é inerente, requer ao juízo a total improcedência da denúncia ministerial, com o fim de absolver o réu. Então, obrigado e devolvo a palavra ao juiz.